Hugo renova contrato com o Botafogo. Que bom. Eu fico muito feliz com uma notícia dessa, porque uma notícia dessa, na verdade, traz muitas outras informações embutidas nela. E eu vou falar sobre todas essas informações aqui com vocês. Tem também, né, a possível mudança do cenário do jogo, né, possível mudança, na verdade, do palco do jogo entre Botafogo e Grêmio, né? Jogo lá da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Cuiabá também, né? Jogos contra esses dois adversários também ameaçados. Tem também jogadores que podem retornar, jogadores, a possível escalação do Botafogo contra o Goiás no jogo de segunda-feira e toda a expectativa que a gente tem para essa partida que vai ser extremamente importante, uma vez que o Palmeiras, né, empatou ontem pela Libertadores e provavelmente não vai com o time titular para enfrentar o Bragantino no domingo. Mas eu vou falar sobre tudo isso também. Tem jogador se recuperando de contusão aí, tem bastante coisa para a gente falar nesse RB em minutos. Mas eu só começo a conversar, você já sabe, né? Depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB aqui para vocês. Vocês que já conhecem, já sabem como é que funciona aqui, nossa brincadeira aqui no YouTube, aqui no canal, aqui na Rádio Botafogo. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui nos prestigiando. E segundo, eu quero pedir para você, já que você já chegou aqui, já deixa seu like aí logo no começo do vídeo, porque você sabe, o YouTube funciona assim, não tem jeito, né? Eu sei que é chato a gente ficar repetindo isso, né? Toda vez que a gente começa um vídeo aqui, deixa seu like, mas não tem jeito, a gente tem que falar. Então, eu preciso contar aí com a sua ajuda, com a sua boa vontade de deixar seu like logo no começo do começo do vídeo, no começo do programa. Sabe por quê? Se você deixa o like agora no começo do vídeo, o YouTube, na hora que esse vídeo estiver indo ao ar, o YouTube entende que o conteúdo aqui é de qualidade e ele vai distribuir para aquela galera toda, né, que não sabe que a gente está aqui, que não conhece ainda a Rádio Botafogo, e essa galera chega aqui na Rádio Botafogo e vai fazer justamente o quê? Vai se inscrever na Rádio Botafogo, beleza? Então, essa galera se inscrevendo na Rádio Botafogo, a gente cresce cada vez mais, e aí eu preciso contar muito com a sua ajuda e também para que você compartilhe também esse link, extremamente importante também, você quebrar o nosso galho e compartilhar esse link, se você, obviamente, se você gostar do nosso trabalho aqui, manda para o seu primo, para o seu irmão, para o seu amigo, para todo mundo, para o grupo de família, coloca lá, independente de que times eles torcem, né? Se você gosta do nosso trabalho, espalha ele por aí, beleza? Olha só, o nosso tema principal aqui, que a gente vai falar hoje, né, sobre a renovação do Hugo. E, aparentemente, né, a renovação do Hugo pegou, na verdade, bastante gente de surpresa, né? Ninguém vinha falando sobre isso. E o Hugo tinha contrato com o Botafogo até o final de 2024 e renovou até o final de 2026 com uma multa milionária de 100 milhões de reais. Desculpa, 100 milhões de dólares. É 535 milhões de reais, se não me engano, a multa rescisória. Bom, aí tem. Para começar, para a gente começar a falar sobre essa renovação do Hugo, eu vou começar por esse lado, pelo aspecto financeiro, porque tem uma coisa negativa nisso aí, né? O Hugo é um jogador muito promissor, é um jogador que, né, atua numa posição que é muito carente, é carente no mundo inteiro, talvez, a posição de lateral esquerdo, talvez. Quem consegue aí, pelo menos, colocar na mão aí cinco laterais esquerdos jogando no mundo hoje que são, né, fora da curva, que são craques, né? Eu, particularmente, não consigo pensar em 3, né, pelo menos. Mas é extremamente importante também a gente lembrar que esse tipo de multa, né, de 100 milhões de dólares, isso serve mais, na verdade, para afastar o interesse de alguns clubes, por exemplo, clubes aqui no Brasil que possam querer se aproximar do jogador, se bem que no Brasil hoje é muito difícil qualquer clube tirar qualquer jogador do Botafogo. Mas isso também serve para assustar um pouco. E a gente sabe que jogadores nunca são negociados por esse valor. Eu estou falando que, mas Tássilo, você está falando que o Hugo já vai ser negociado? Não, não é isso. A única questão é que, assim, a gente fica um pouco meio assim, né, com esse valor de multa, a gente fica, o olho cresce, a gente fica assim, já pensou se vende o Hugo 100 milhões de dólares numa paulada só, né? Isso praticamente, o John Textor, numa paulada só, recuperaria todo o investimento que ele fez, né, no Botafogo até o momento, mas a gente sabe que não é assim.
E tá arriscado, né, daqui a pouco, se o Hugo continuar se destacando assim, ele sair para o Lyon por uma fatia, ele, sei lá, de 10 milhões de euros, né, como os outros jogadores do Botafogo têm sido negociados dessa forma. Por exemplo, o Perry está convocado para a seleção brasileira, 24 anos de idade, jogador que para goleiro é muito novo, né, estava saindo por 8 milhões de euros. E agora que foi convocado, fala-se que o valor de negociação com ele pode chegar a 10 milhões de euros. Eu, sinceramente, acho muito baixo. E para o Hugo, por exemplo, um jogador que é muito promissor, numa posição também que é muito carente, né? Mesmo que 100 milhões de euros seja realmente um valor absurdo, nem clubes ingleses estão pagando isso em jogadores europeus, né? Também é bom a gente lembrar que a gente não vai aceitar, né? Quer dizer, a gente não vai aceitar, a gente vai ficar muito bravo, né? Se a gente, de repente, se deparar com uma negociação aí para o Lyon ou para qualquer outro clube aí por 10 milhões de euros. Eu acho que não faz nenhum sentido isso. Eu espero que o Hugo não seja negociado tão cedo. Eu espero ver o Hugo brilhando no Botafogo, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos. A gente sabe que é uma realidade muito difícil do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, de conseguir manter seus talentos, de conseguir manter seus jogadores. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês para essa renovação do Hugo é que tem alguns detalhes que são extremamente importantes, alguns vieses, na verdade, que são extremamente importantes que a gente precisa lembrar. Eu vou fazer um caso, vou colocar um caso aqui paralelo ao caso do Hugo. Vocês se lembram, né? Você aí que é alvinegro vai se lembrar do Luiz Henrique, que foi aquele centroavante, aquele loirinho que surgiu vindo da base do Botafogo, na estreia dele metendo 2 gols. Ali todo mundo achava que o garoto seria, né, um craque, que ele iria explodir, que o Botafogo tinha uma joia na mão, e tinha uma joia na mão. O Felipe Tigrão, né, numa entrevista recente, né, que ele deu, ele estava comentando como que o Botafogo conseguiu desperdiçar o Luiz Henrique, o talento do Luiz Henrique. Fizeram uma avaliação muito errada, muito equivocada do Luiz Henrique, apostando que ele seria um jogador de um tipo, quando na verdade uma análise mais criteriosa mostraria que ele era um jogador com um outro tipo de qualidade, e por isso a preparação dele, preparação técnica, preparação física, toda a preparação do ser humano em si, deveria ter sido muito diferente daquela que foi dada, e principalmente também a maneira como o entorno lidou com ele, também no Botafogo, e a gente sabe quem eram as pessoas que estavam à frente do Botafogo, só tinha Pangaré naquela época, e a gente sabe também que a carreira dele foi muito mal conduzida, e hoje o garoto está aí na se eu não me engano, na quarta divisão da Itália, ou da Itália, não sei se é da Itália, mas é uma coisa assim, né, mais ou menos. Quantos outros jogadores, né, talentosos, nós desperdiçamos no Botafogo? Eu sei que vocês vão pensar em vários jogadores aí, e vocês vão pensar também nos vários pangarés que apareceram durante esse tempo, porque o futebol é assim, né? Quando você tem nas divisões de base, 2, 3, às vezes até 4, 5 jogadores assim que nas divisões de base eles têm toda aquela expectativa no entorno deles de que quando eles cheguem no profissional eles arrebentem, muitas das vezes acaba não acontecendo. Um outro caso interessante que o próprio Felipe Conceição menciona foi do Matheus Nascimento. Não, Matheus Nascimento não, o Matheus Fernandes, que está no RB. E o Matheus Fernandes, ele começa, na verdade, a carreira dele jogando até um pouco mais adiantado, como meia um pouco mais adiantado. E ele era magrelão, né? O próprio Felipe Tigrão fala que ele era todo desengonçado, e que ele chegou pro Matheus e falou assim: amigão, seguinte, tua posição não é essa. Recua um pouco mais, porque ninguém aqui consegue roubar tantas bolas como você faz. E o resultado está aí. Está lá o garoto, titular do RB, encantando o técnico português, o Caixinha, o Pedro Caixinha, e jogando justamente como primeiro volante. Conseguiu achar o posicionamento dele. Lembrando que o Botafogo, né, vendeu o Matheus Fernandes naquela época para o Palmeiras por 2 mariolas e uma cocada mordida. A gente sabe como é que eram as negociações do Botafogo. O Palmeiras fez muito dinheiro nele, vendendo, por exemplo, Barcelona, lá para fora. O garoto não conseguiu se firmar lá fora, mas conseguiu encontrar o seu futebol. É craque? Não, não é craque, mas é um jogador muito eficiente. Então, a maioria dos jogadores não vai ser craque. A maioria dos jogadores vai ser de jogadores eficientes, jogadores competitivos, jogadores que têm condições de serem titulares em suas equipes. Quando você tem uma joia que tende a ser craque, aí a gente está falando de uma outra história.
Eu tô falando disso tudo porque muitos jogadores, e inclusive jogadores do atual elenco do Botafogo, ainda passam demais pela desconfiança da torcida, mas diminuiu demais a maneira como esses jogadores são lançados no time principal. E aí você tem o próprio o Matheus Nascimento, você tem o caso, né, mais claro hoje do Diego Hernandes, você também tem os jogadores, além do Diego Hernandes, o Matheus Ponte, o Valentim Adamo, né, você tem o Raí, o próprio JP, né? São muitos jogadores, além de todos aqueles jogadores que estão no Botafogo B e que também estão no Sub-20, no Sub-17, isso vale para todos eles. Quando você tem minimamente uma estrutura profissional funcionando, tá? E você tem uma equipe que é competitiva, você não precisa pegar esses jogadores e depositar neles a esperança de uma redenção técnica e financeira. Isso, para começo de conversa, já faz muita diferença. Porque a maioria desses jogadores, quando são lançados dessa forma, afoita, açoitada, né, precisa dar retorno técnico, precisa dar retorno financeiro urgentemente, foi isso que aconteceu com o Matheus Nascimento, por exemplo, o olho cresceu em cima dele, o garoto tinha 16 anos e já estavam falando, né, que ele valia 300 milhões de reais, 350 milhões, valia o valor da SAF, por exemplo. O quanto que isso não atrapalhou, né, o desenvolvimento dele, por ele ter sido lançado antes, e depois para você voltar com o garoto para as divisões inferiores, para as divisões de base, é muito difícil, até porque empresários ou a família também não vão querer, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né, é como que a estrutura minimamente profissional no lugar, e quando eu falo minimamente não é crítica, tá? É que comparado àquilo que a gente tinha no Botafogo, o que está sendo feito no Botafogo agora é uma revolução de outro mundo, tá? Mas comparado aos clubes que estão à nossa frente, os clubes de ponta, a gente ainda tem um caminho grande a percorrer. E todo mundo no Botafogo sabe disso, o Textor sabe disso. Agora, o que é importante a gente colocar é que a gente não repita mais os erros que a gente cometeu no passado, né, nos últimos 30 anos, colocando garotos de forma muito afoita e queimando, né, digamos assim, todos esses talentos. Imagina o quanto de dinheiro que o Botafogo não perdeu durante todos esses anos. Imagina o quanto de talento que o Botafogo poderia ter revelado, que o Botafogo perdeu durante todos esses anos, e a gente fica muito feliz de ver que, nesse momento, há profissionais que pensam exatamente o momento de utilizar esses jogadores, o momento de depositar cada vez mais responsabilidade nas costas desses jogadores e que eles possam entrar justamente no momento correto, no momento certo, para que eles possam render muito melhor. Esse é o caso do Hugo. O Hugo é da safra do Matheus Nascimento. O Hugo é um jogador que entrou nessa fogueira. O Hugo foi um jogador que foi queimado naquele momento que ele foi subido para o time principal. E eu me lembro que muita gente, inclusive eu, já fiz críticas assim absurdas ao Hugo, dizendo, inclusive, que ele não tinha a menor condição de ser jogador de futebol. É muito gostoso quando a gente tem, assim, quando a gente é desmentido, quando a nossa boca é calada, principalmente com uma redenção, né, tão bonita como essa do Hugo, que é um jogador que hoje, né, se tornou um dos melhores jogadores do elenco do Botafogo, não um dos melhores laterais esquerdos. Não coincidentemente, a saída do Hugo e a entrada do Marçal, a gente vê um declínio técnico do Botafogo absurdo, e o Botafogo, né, não que esteja colocando toda a culpa do Marçal, não é isso, não se trata disso, mas boa parte da responsabilidade, boa parte dos méritos, da maneira como o Botafogo venceu seus adversários, vai muito também pela maneira como o Hugo vinha desempenhando seu papel na lateral esquerda, principalmente se apresentando no ataque, a gente perdeu tudo isso. E, coincidentemente também, os nossos pontas, principalmente aqueles que caíram pela esquerda ali, é, é, não conseguem mais repetir as atuações que tiveram quando o Hugo estava jogando como titular e o Marçal estava fora. Pode ser que o Hugo chegue na segunda-feira contra o Goiás, porque é ele que vai jogar, e não jogue nada. Pode ser que ele frustre a todos nós e faça uma partida muito abaixo contra o Goiás. E aí muita gente vai vir me cobrar, tá vendo? Tava elogiando muito cedo. Não se trata disso. Por ser muito jovem, ainda vai oscilar demais. Mas o mais bonito que a gente tem de ver é de ver um profissional que amadureceu,
né, que estava muito verde, e a gente vê amadurecer e se transformar num jogador extremamente valoroso, não no sentido financeiro, mas principalmente nos sentidos técnico e tático, para uma equipe como a equipe do Botafogo, que está aí brigando pelo título, disparado na frente, e o Hugo pode ser campeão brasileiro muito novo, né, numa tenra idade, e eu desejo para o Hugo tudo de bom e parabéns pela renovação do seu contrato e desculpa por todas as críticas que eu já fiz, e quando fiz, acho que muita gente aqui fez de maneira pertinente, a gente às vezes passa realmente um pouquinho do limite, mas, Hugo, é isso aí, faz parte do crescimento do profissional e que outros atletas possam se mirar no exemplo do Hugo, né? É, uma coisa importante, né, para a gente também lembrar é que a gente tem uma partida extremamente decisiva na segunda-feira, porque quando o Botafogo entrar em campo, a gente já vai estar sabendo tudo o que aconteceu na rodada. Ontem, né, na quinta-feira, estou gravando esse vídeo agora, na sexta-feira à noite, então se você estiver vendo no sábado, por exemplo, você já sabe, eu estou me referindo ao jogo de quinta-feira do Palmeiras contra o Boca Juniors, lá na Argentina. O Palmeiras empatou no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América, e foi um jogo difícil. O Boca Juniors teve chance de vencer o jogo. Na verdade, o Palmeiras não teve muita chance, jogou mal, né, para falar a verdade, jogou mal. O Palmeiras vai ter que jogar muito mais bola para poder vencer o Boca Juniors, embora eu acho que aqui seja o Palmeiras seja favorito para passar. Mas aí isso significa que no jogo de domingo contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, o Palmeiras provavelmente não irá com o time titular, não irá com o time principal. Isso para a gente é uma excelente notícia, desde que ocorra lá em Bragança Paulista aquilo que a gente espera que ocorra, que é uma perda de pontos por parte do Palmeiras. E aí muita gente fala que o ideal seria o empate, porque o Bragantino está ali na disputa também, está no meio do bolo ali também. Então, sinceramente, não acredito que o Bragantino seja um desafiante, né, para o título. Na verdade, eu acho que só o Palmeiras e olhe lá. Então, quando a gente entrar em campo na segunda-feira, a gente já entra sabendo exatamente o que tem que fazer. Até agora foram comercializados 28 mil ingressos, pelo menos foi a parcial que foi divulgada, né, mais cedo. E eu acredito que a gente não deva ter ingressos esgotados, acho que vai ser muito difícil. Acredito num público aí, sei lá, de 30 mil, 32, 30, entre 30 e 32 mil pessoas no estádio Newton Santos, o que é compreensível, levando-se em consideração a CBF, por exemplo, alterando sempre os jogos do Botafogo, tirando o Botafogo de horários que são mais fáceis, né, que são melhores para a torcida comparecer, mas sinceramente eu não vejo isso como uma disputa. Se você está 7 pontos, né, à frente do vice-campeão, faltando 14 rodadas e você precisa vencer, eu acho que torcedores deviam fazer o sacrifício que fosse necessário, que fosse possível para ele fazer, para estar segunda-feira no estádio Newton Santos. Tem treino aberto no sábado, a equipe toda focada, toda voltada para isso. É muito possível que a gente tenha Gabriel Pires de titular, que vem treinando como titular, no lugar do Tietê. E também para resolver não, né? Mais uma vez, provavelmente, Bruno Lage vai tentar jogar com o Júnior Santos pela direita, pelo menos assim vem sendo feito, né, nos treinamentos no Botafogo. O lado direito do Botafogo realmente virou uma incógnita, né? Realmente virou um problema e não deveria ser assim. Mas, enfim, eu não quero aqui falar de problemas, eu quero falar que a mobilização para segunda-feira tem que ser a maior possível. A gente está jogando 14 finais a partir de agora. Então, contra o Goiás é uma final. Tem que ter o espírito de final. Tem que entrar para não negociar, entrar para vencer, né? E eu acredito que o Botafogo vai vencer o jogo, tá? E não acredito em jogo fácil, porque o Goiás dificultou pra caramba a vida do Palmeiras, por exemplo, e foi, na verdade, na minha opinião, prejudicado pela arbitragem naquele jogo, e o Palmeiras foi vencer o jogo no último segundo, né, com aquele gol Salvador lá no último segundo de jogo. Então o Goiás não é uma equipe fraca. O Goiás está brigando aí contra o rebaixamento, mas não é uma equipe boba. Vai ser uma equipe que vai ser osso duro de roer, mas a gente tem que fazer muita, mas muita pressão. Uma outra coisa que é importante também, eu quero comentar com vocês, porém antes eu quero pedir, reforçar aqui para vocês que deixe o seu like e que se inscreva aqui também na Rádio Botafogo. Faça isso agora, se você não fez nenhuma dessas duas coisas. A importância de se jogar em casa. E
o Botafogo corre seríssimo risco de perder 3 jogos no estádio Newton Santos. Perder, que eu digo, deixar de jogar no estádio Newton Santos. Um é praticamente certo, que é o jogo contra o Grêmio, no dia 8 de novembro. Pelo menos o jogo ainda está marcado para o dia 8 de novembro, porque vão ocorrer shows no estádio Newton Santos nos dias 9, 10 e 11, da banda RBD, e o jogo a princípio está marcado para 8, mas ele não está confirmado ainda em 8 de novembro. Nós já tivemos um jogo, o jogo contra o Vasco, por exemplo, tinha show da Ludmilla no dia seguinte, o palco estava lá, o setor norte ficou fechado. Isso acontece também no Aliança, no estádio do Palmeiras, quando eles montam palco lá porque vai ter show, fecham um setor e o restante do estádio pode ser utilizado. Eu não vejo por que o Botafogo não poderia fazer isso também contra o Grêmio. Mas, enfim, a gente precisa aguardar para ver. E aí surge a possibilidade, se o Botafogo, caso o Botafogo não possa jogar no estádio Newton Santos, do Botafogo jogar ou no Maracanã, São Januário, Cariacica e Brasília. E eu quero saber aí qual estádio você acha que o Botafogo deveria jogar, né? Qual estádio você acha que o Botafogo deveria priorizar? Das 4 opções que eu coloquei aqui, a que menos me agrada é Brasília. E eu explico por quê. Primeiro, você tem o fato de você precisar viajar. E Cariacica também tá no meio dessa confusão. O gramado do estádio Mané Garrincha não é bom, né? O Patrick de Paula, por exemplo, se machucou lá. De lá para cá, não sei quantos jogos teve lá, que tipo de jogos teve lá. Eu só sei que, nossa, não é um dos melhores gramados do Brasil. Poxa, é um jogo que a gente tinha, é um jogo contra o adversário direto, que está na briga direta, né, pelo título, porque o Grêmio ainda nutre esperanças de brigar pelo título. Era um jogo para jogar no tapetinho, né? Inclusive no tapetinho o Suárez não viria, né? Fora do tapetinho o Suárez joga. Ele pediu para não jogar em gramado sintético. Então assim, é óbvio que eu quero que o jogo seja, né, no tapetinho, no estádio Newton Santos. Agora, você seria a favor do Botafogo voltar a jogar no Maracanã? Imagine o seguinte, mesmo ficando fechado quase um mês para justamente reformar o gramado, no jogo do Fluminense, na quarta-feira, na hora do aquecimento, o Felipe Melo pisou no buraco e quase não vai para o jogo contra o Internacional. O gramado do Maracanã também né, continua sendo um problema muito grave. E vocês podem ter certeza, se o Botafogo tentar mandar o jogo no Maracanã, né, vocês vão ver a chiadeira que vai ser por parte do Fluminense, por parte do Flamengo. Mais por parte do Flamengo, né, e vai o Fluminense a reboque disso aí. E jogar em São Januário? O que você acha do Botafogo jogar em São Januário? Jogaria na cidade, o Vasco retribuiria a gentileza e alugaria o estádio dele para o Botafogo. O Botafogo já jogou em São Januário várias vezes. O gramado de São Januário é melhor do que o gramado do Maracanã. É um jogo que você jogaria com mais pressão, com mais torcida fazendo pressão em cima, menos torcida, é verdade, capacidade do estádio. Agora, muita gente defende que o Botafogo jogue no Maracanã porque jogaria para, sei lá, 60 mil pessoas. Bom, coloca aí o que você acha, coloca aí a sua opinião. Eu, particularmente, não acredito no Botafogo jogando no Maracanã, justamente pela dificuldade que seria negociar isso com Flamengo e Fluminense, que fariam a sua chiadeira, né, usual. E São Januário, para que a gente não precise viajar, seria talvez uma possibilidade muito mais concreta com relação a isso. Quero saber a sua opinião. Rafael voltou a treinar, voltou a correr na esteira. Isso é uma excelente notícia na recuperação dele, que teve também um problema sério no joelho, não deve retornar esse ano. Mas é muito bom a gente ficar sabendo que o Rafael e Patrick de Paula também já estão correndo, já estão, né, fazendo trabalho de fisioterapia mais avançado. E tomara que no ano que vem os dois voltem voando, né, para ajudar bastante o Botafogo, beleza? Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Se você concorda, discorda, deixa seu like aí, se inscreva na Rádio Botafogo e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Tchau.